Oi, gente. Parei aqui pra pensar, e se eu começasse a gravar um vlog de leitura da minha semana de férias? Começou a chover no Rio de Janeiro, vários planos que eu tinha pra semana caíram por terra. Praia, não sei quando irei, mas então vou aproveitar esses dias para ler mais, né? Eu tô lendo bastante nas férias, tô muito feliz com isso, de conseguir retomar. Eu tinha comentado ano passado que eu queria sair um pouco desse vício, né, de ficar nas redes sociais, rolando, e, enfim, não acrescentando em nada na minha vida. Eu consegui diminuir muito, mas quero diminuir mais. E eu consegui ler bastante coisa até agora, e nas minhas férias estou lendo bastante também. Eu quero compartilhar com vocês então. Eu já indiquei para vocês aqui a Livraria do Senado, onde você encontra muitos livros clássicos da nossa literatura, pouco comentados, a preço, assim, com preço ótimo, excelente. Então você vê livros clássicos de 10, 12 reais, até menos, tá? A Alta de Souza foi uma escritora do século XIX. E a Alta foi uma mulher negra, poeta e do Rio Grande do Norte. Gente, é sensacional a vida, a história de vida dela. Triste, tá? Mas como que ela conseguia transmitir tudo para os versos. Ela morreu bem jovem, aos 20 e poucos anos, se eu não me engano, e de tuberculose. Ela perdeu muitos familiares pela doença também, ela ficou bem debilitada, e foi justamente quando ela ficou doente que ela começou a escrever mais e mais e mais. Ela veio de uma família oriunda da elite, ela teve acesso aos estudos, então ela estudava muito e ela sempre se destacava. Ela chegou até a ensinar outras crianças também. E a gente vê muito em Dálias a escrita de uma mulher para outras mulheres, sobre mulheres. Eu fiquei encantada principalmente com os sonetos dela. Eu já marquei alguns aqui que são meus favoritos. Eu ainda estou lendo, mas já passei da metade do livro. E é interessante que eu descobri, assim que eu postei um vídeo meu sobre a Sor Juana Inés de la Cruz, né, eu recebi alguns comentários de pessoas, né, do espiritismo, comentando que ela era uma pessoa eu não sei o nome que se dá dentro da religião, mas que ela era uma pessoa de relevância dentro do espiritismo. E eu descobri também, olha que coincidência, que a Alta também é uma pessoa de relevância dentro do espiritismo. E então ter esses links, né, literatura, religião, por mais que não seja a minha religião, mas eu sempre gostei muito de estudar outras religiões, então ter esse link é muito legal, acho que enriquece ainda mais a leitura. E essa edição aqui, ela traz algumas fotos dos manuscritos da Alta. Achei uma edição riquíssima. Então, são poemas escritos de 1893 a 1897, e a gente tem um prefácio interessantíssimo também, que conta sobre a vida dela e também sobre o trabalho que tiveram, né, para reunir essas poesias que estavam, digamos que perdidas, né, algumas delas, outras não, já tinham sido publicadas em um outro volume há muitos anos, mas muitos pesquisadores do trabalho da Alta, né, se debruçaram aí para transcrever justamente esses manuscritos, muitos riscados, né, que tinham palavras riscadas, frases riscadas, mas conseguiram trazer para esse livro alguns poemas inéditos também. Aproveitei também para ler um artigo sobre Frankenstein na revista literária 451, para me ajudar a preparar alguns encontros da nossa oficina do Clube de Leitura de fevereiro. Falar em escritoras, eu comecei a ler ontem esse livro aqui que eu recebi em parceria com a Record de Educação, Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende, que ela vai falar sobre a importância de várias mulheres na vida dela, e principalmente a importância do feminismo na vida dela. E ela diz que ela era feminista desde criança. Ela cita muitas mulheres que foram referências e que são referências, né, na vida dela. Então é um livro curto, capítulos curtíssimos também, e muito interessante para a gente conhecer aí cada vez mais o poder e a relevância social da mulher. E aí, mudando um pouquinho de gênero também, vamos para... Não, na verdade, esse daqui também é não ficção, né? Vamos para um outro de não ficção, que eu já tô na metade, estou
encantadíssima, com certeza favoritado, Louco de Deus no Fim do Mundo, do Javier Cercas, um escritor espanhol contemporâneo, que foi convidado pelo Vaticano para escrever um livro sobre o Papa Francisco. Papa Francisco ainda em vida, tá? Então, nesse livro aqui, ele reúne a jornada de sua viagem para a Mongólia com o Papa Francisco, e é um livro lindo, lindo. Eu me emocionei em diversos momentos em pensar como que a gente precisava do Papa Francisco e a falta que ele faz hoje, né? E interessante, o mais interessante disso tudo é o respeito que o Javier Cercas tem pelo Papa Francisco. Por que respeito? Porque ele era ateu. E aqui ele quer muito encontrar o Papa Francisco para fazer uma única pergunta: se quando a mãe dele morrer, ela vai encontrar o pai no céu. Então, Javier Cercas queria essa tranquilidade em saber se a mãe iria ou não encontrar o pai após a sua morte. Então, gente, é um livro muito bonito, traz também a história de vida. Olha quem chegou aqui. Traz a história de vida do Papa Francisco e o seu papel social também na igreja. Muita comparação também com São Francisco de Assis, né? E, enfim, gente, é um livro riquíssimo que a gente vem conversar depois com mais calma. Quando eu não tenho corrida e quando não quero ir para academia, eu só caminho. A ideia é sempre movimentar o corpo. Isso me ajuda muito também na minha concentração, já que eu trabalho, com revisão de texto, com leitura crítica. Então é um trabalho que tem que focar muito. Então eu gosto muito sempre, antes de começar a trabalhar, pelo menos dar uma caminhada. Mulheres Minha Alma, da Isabel Allende, e eu me surpreendi com nada mais nada menos do que um dos melhores poemas de Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios, e aqui a tradução. É um livro que está sendo assim, uma experiência de leitura muito legal. Ela aborda vários temas em relação à mulher, ao feminino, ao feminismo também. E ela conta muitas histórias de mulheres, tanto da família dela, tanto dela, quanto... Ai, gente, amei a minha capa nova do meu notebook novo também. Tudo a ver comigo, gato, livro, café. Essa é uma capinha bem boa, comprei na Shopee. Ela é bem acolchoada. É mais pra proteção mesmo do notebook. Eu não costumo levar ele pra escola, porque eu trabalho em área de risco e o trajeto também é bem longo, então prefiro não. Mas adorei essa capa. Quero mostrar como ficou a minha resenha do livro da Isabel Allende.
Eu mostrei no vídeo, né, o que eu costumo anotar. Nesses post-its eu costumo colocar algumas observações importantes, curiosidades. Nesse post-it aqui também tem mais sobre os temas que ela aborda. Aí eu coloquei aqui uma história também que ela traz bem interessante. Enfim, aqui sempre também costumo colocar quando eu concluir a leitura. Bom, gente, voltei para fazer um update para vocês do que eu tô lendo, do que eu já li durante essa semana. Eu terminei algumas leituras e comecei outras, e outras eu estou terminando. Preparei também um cafezinho. Eu gosto de colocar nessa garrafinha térmica quando eu venho aqui para me dedicar para leitura, né? Na verdade, essa garrafinha que eu comprei para levar café para escola, que a professor sabe o embate que é café, né? Então teve um momento aí que a gente ficou sem café, aí eu comprei para levar o meu próprio café, porque eu não consigo ficar sem. Bom, vamos lá então pro que eu estou lendo, o que eu já li e o que eu vou terminar. Hoje é dia 28, então eu quero terminar até sábado um livro ainda. Mas eu terminei essa preciosidade aqui, Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende. É um livro de não ficção da Isabel Allende, em que ela resgata memórias de sua vida, de mulheres que ela conheceu, de sua mãe. São histórias mesmo de mulheres. E aqui ela levanta muitos pontos. Eu anotei, eu fiz uma listinha aqui, mas também no meu caderno de leituras, que vocês já devem ter visto no vlog, né, como que eu organizo. Então, enfim, ela fala... gente, dica. Eu coloco vários post-its durante a leitura, né? Encaixo vários post-its no livro, além de sublinhar, escrever no livro. Eu já falei isso aqui pra vocês, que eu gosto de conversar com o livro, então não tenho pena de marcar, não. É uma pegada bem diferente, né, da Isabel Allende, que publica sempre romances históricos, excelentes, inclusive. Então aqui ela traz histórias de mulheres e também sobre mulheres. Então ela fala sobre o feminismo, inclusive ela diz que ela é feminista, né? Desde criança, desde o jardim de infância, e ela, no decorrer dos capítulos, que são bem curtos os capítulos, tá? As histórias que ela vai contando são bem curtas. Parece que a gente tá numa cafeteria conversando com ela. Essa sensação que dá, de tão bom que é esse livro, de tão rico que é. Vai falar sobre o feminismo, o papel da mulher na sociedade, dos amores também. E ela também vai falar muito sobre a dor de ser mulher. Que não é fácil ser mulher, não era e não é, né? Então ela vai trazer aí um panorama de como a mulher vive, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Países em que as mulheres ainda sofrem com a mutilação genital, por exemplo. E vai falar sobre feminicídio, violência doméstica, submissão, né? Ainda hoje isso é bem presente. Ela vai também trazer a questão do aborto, que é um assunto muito delicado, e ela diz que é o que a gente sempre discute, né, sobre o aborto, é questão de saúde pública. Então, por mais que eu tenha uma religião que não me permite fazer o aborto, beleza, então eu não farei. Mas isso não é motivo de impedir que outras mulheres façam, né? Porque o aborto sempre vai acontecer. As mulheres vão continuar buscando por isso de forma clandestina. Então ela fala muito sobre isso, que é um assunto polêmico, que não deveria ser, mas é. Ela fala também sobre ela hoje. Então ela fala sobre ser mulher na terceira idade, dos desafios, das conquistas, de como ela se enxerga hoje. Isso é muito bonito. A forma com que ela se vê, tão forte, tão lúcida. Eu quero ser assim quando eu crescer. E ela fala também desses desafios na terceira idade. Fala inclusive do papel da mulher, que nas famílias é a mulher que é designada a cuidar dos idosos da família. Então é um trabalho a mais, a mulher que trabalha fora, a mulher que tem sua família e ainda tem que cuidar dos idosos da família. E ela fala dentro da terceira idade, do abandono, da solidão. Fala também sobre a sua fundação. A Isabel Allende tem uma fundação destinada para cuidar, né, de outras mulheres. E, enfim, gente, é um livro riquíssimo, com muitas histórias, muitos pensamentos, muitas reflexões. E eu já sabia que a Isabel Allende era à frente de seu tempo, mas com esse livro aqui, assim, fica escancarado que ela é uma mulher com mais de 80 anos, muito à frente de seu tempo. É muito interessante que eu venho de uma família onde tem 3 mulheres e um homem, né?
Mas os meus avós sempre incentivaram as mulheres a estudarem e a trabalharem e a serem independentes, principalmente financeiramente. E é um dos assuntos que a Isabel Allende também vai tratar aqui, a questão da importância da independência financeira da mulher. Eu achei isso sensacional, que me fez lembrar, então, que eu venho de uma família também, a gente pode dizer, à frente de seu tempo, porque ver mulheres, eu conheço mulheres da mesma idade, da minha mãe, das minhas tias, que nunca trabalharam, que se dedicaram, nunca trabalharam fora, né? Se dedicaram exclusivamente ao cuidado da família. Então, as mulheres da minha família se dedicaram ao trabalho fora de casa e também ao cuidado com a família. Então, assim, aquela sobrecarga, né? Mas sempre teve incentivo ao estudo e a essa independência. Eu acho muito legal também, Isabel Allende, trabalhar isso nesse livro. Inclusive, eu até postei no Instagram, gente, isso aqui é um livro que toda mulher deveria ler, independente da idade. Aí eu também terminei, na verdade, a leitura de Dálias, da Alta de Souza. Escreveu muita poesia religiosa, muita poesia amorosa. Então ela falava muito sobre tanto a religião quanto o amor, enfim, e outros assuntos também. Também quero fazer um vídeo pro Instagram e pra cá também, talvez em formato de short, né? Aqueles videozinhos rápidos, né? Aqui a gente conta com um trabalho belíssimo da Livraria do Senado, tá? E da editora aqui do Senado. Os livros da Livraria do Senado são muito baratinhos. Papo de 12, 13, 15 reais. E eu comprei alguns, né? Inclusive foi no período da Bienal do Livro ano passado. E esse foi um deles. Então tem uma introdução muito interessante. E quem escreve essa apresentação, essa introdução, são justamente os pesquisadores da Alta de Souza. Quem pesquisa, né, a obra dela, a sua vida. E ela sempre gostou muito de estudar. Só que por causa da tuberculose, ela teve que abandonar os estudos, né? Então ela era uma das exceções daquele período. Ela é da segunda metade do século XIX. Então ela teve que abandonar os estudos ali quando ela contraiu a doença. Mas mesmo assim ela não deixou de estudar. Ela era considerada autodidata também. E, enfim, seus escritos são impecáveis, sensacionais, muito bonitos, muitos sonetos. E essa edição conta também com algumas fotografias, né, dos seus registros oficiais. Aqui é um trabalho muito minucioso, porque muita coisa se perdeu também. Então, assim, vale a pena conhecer. Mais uma escritora brasileira que a gente ouve falar muito pouco, pelo menos aqui na região sudeste, né? A gente escuta bem pouco. Então fica a minha dica aí. Estou chegando na reta final de um livro, que é, como eu já falei aqui, O Louco de Deus no Fim do Mundo, do Javier Cercas. Que livro espetacular. É um diálogo tão rico do Javier Cercas com cardeais, padres, né, de Roma, do Vaticano. Ele vai nessa viagem, como eu falei no início do vídeo, para a Mongólia com o Papa Francisco. Então, antes dessa viagem, tem toda uma conversa com outros religiosos. E, gente, vocês não têm noção de quantas indicações de livros, de temas que são abordados aqui. Também vai ter um vídeo especial sobre ele, mas eu já anotei muito, eu já pesquisei também sobre alguns livros, tentei, alguns a gente não acha mais, nem sebo, tem um que é muito difícil encontrar, até mesmo em sebo, esqueci o nome, São Manuel Bueno, Mártir, que é o livro, né, que foi o livro que o Javier Cercas leu, e que depois dessa leitura ele fala que se tornou ateu. E então, assim, é um livro repleto de conhecimento. Você, a cada página você descobre alguma coisa, você reflete sobre alguma coisa. E é um livro que vai falar sobre fé, sobre razão, sobre acreditar e não acreditar, sobre respeitar. Assim, é um livro que com certeza a gente vai falar também sobre ele. Eu não sei se num vídeo exclusivo, mas no Instagram com certeza estarei fazendo um post somente para ele. E aí, anteontem, o que eu fiz? Eu cancelei a Netflix. Por quê? Não tô mais assistindo Netflix. Eu só assisto a Netflix, eu só abro a Netflix pra ver Gilmore Girls, que é a minha série conforto. Então, assim, algumas vezes, né, eu fico assistindo de novo Gilmore Girls, mas quase não assisto mais streaming. Então eu falei, eu vou cancelar a Netflix
e vou assinar o Kindle Unlimited. Dei uma olhada assim em alguns sites que davam dicas de livros disponíveis lá. Falei, beleza, vou arriscar o Kindle Unlimited. Cara, o catálogo tá muito bom, tá bem interessante. Eu já peguei vários livros aqui no Kindle. E aí eu comecei um que já estava na minha lista de desejados, depois que eu ouvi um podcast da 451. Eu sou assinante da 451 também, né? Eu assinei, peguei uma promoção aí por um ano. E eles também têm um podcast. E esse podcast era justamente sobre a literatura na ditadura. Inclusive eu comprei um livro, não tá aqui, eu guardei em algum lugar, um livro que eles indicaram, que eu peguei na promoção da Amazon. No dia que eu abri tava por R$15, no dia seguinte já tava por 60. Depois eu mostro pra vocês quando eu achar aqui. Mas esse daqui também estava na minha lista e tá no Kindle Unlimited, que é No Muro da Nossa Casa, da Anna Kiefer. E eles conversando, né? Eram 3 escritores que escreveram livros ambientados na ditadura militar no Brasil. E esse No Muro da Nossa Casa é uma conversa entre a mãe e a filha. A mãe, que estava grávida dessa filha durante os anos um pouco antes dos anos de chumbo, e depois também elas começam a narrar um pouco depois. E o pai, né, o marido dessa mulher grávida, da Cleia, ele era um político e acabou sendo sequestrado, né? Então ele deixa a mulher abandonada ali grávida. Ele não deixa a mulher abandonada, né? Os militares fazem com que ele abandone a mulher grávida, e o muro dela é pichado por... Aqui mora um comunista, algo assim, né? Eu tenho tudo anotado aqui, eu só vou lembrar quando eu for passar com o meu caderno de leitura. Por isso que é importante mantermos um caderno de leitura. Então, enfim, no muro estavam acusando que a pessoa que morava naquela casa era comunista. E a mulher fica desesperada, ela com barrigão lá, tentando apagar aquelas letras e desesperada. Enfim, e aí então começa o diálogo dela com a filha já adulta. Então é um livro de memórias, o que elas passaram naquele período, a mãe principalmente e a filha depois. Quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu gosto bastante de ler livros sobre essa temática. Ano passado lemos no clube, inclusive, As Meninas, da Lídia Fagundes Telles, também tem como tema a ditadura. E Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, também lemos ano passado no clube. E rendeu ótimas discussões. E agora alguém chegou aqui. E agora estou então terminando o No Muro da Nossa Casa, uma leitura bem rápida também, a gente consegue ler em 2 dias. E aí agora eu vou terminar de preparar então o aulão de Frankenstein. Gente, olha quem tá aqui, ó. Eu vou então agora terminar de preparar o aulão de Frankenstein, que será no domingo, dia 1º. A gente vai dar início então à nossa primeira leitura coletiva do Clube Aventuras na Leitura de 2026, que na verdade eu falei que vai ser além de um clube de leitura, vai ser também oficina literária, onde a gente vai estudar e se aprofundar mais no livro do mês. Para quem não sabe, eu também sou formada em letras português e inglês, então eu não gostava da parte da língua inglesa, mas eu amava a literatura inglesa. Então eu estudei esse livro na faculdade, eu quero passar um pouquinho das reflexões que eu tive naquela época e também que eu fui aprendendo ao longo dos anos, porque eu nunca deixei de ler sobre Frankenstein. Então você está convidado a participar aí do nosso clube de leitura, um livro que vai muito além do monstro, né, daquela criatura criada por Victor Frankenstein. Então vamos ler juntos em fevereiro Frankenstein, vamos desenvolver juntos aí o hábito da leitura também. Bom, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas de leitura. Todos os livros que eu mencionei, eu vou deixar o link aqui na descrição. E deixo aqui mais uma vez o convite. Vem participar do clube com a gente, vem fazer parte da nossa comunidade de leitores. Nosso clube começando no dia 1º de fevereiro. A gente se encontra então em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.